Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje é domingo, 28 de junho de 2020 e nós estamos de volta aqui com a nossa escola bíblica dominical. É um prazer muito grande estar de volta com vocês para juntos estudarmos a nossa lição de hoje, que continua na nossa revista Palavra e Vida, que tem por título A Vida de Paulo. Hoje nós vamos estudar a lição número 13. Por sinal, esta é a última lição desta revista, então nós estamos encerrando hoje os nossos estudos do nosso segundo trimestre. Semana que vem já estaremos com uma nova revista, que no final desta aula de hoje eu vou falar qual é a revista que nós estaremos estudando então no terceiro trimestre. Mas a nossa lição de hoje tem por título A Morte da Morte. Domingo passado nós vimos a lição que tinha por título A Vida Após a Vida. E agora nós vamos ver a morte da morte. Esta lição de hoje, na realidade, ela é praticamente um complemento da lição que nós vimos semana passada, no domingo passado. Ela está baseada na carta que Paulo escreveu aos 1 Coríntios, no capítulo 15, do verso 54 ao 58, que é o trecho que nós usamos bastante domingo passado. Mas vamos lá, olha o que ele nos diz. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então, nós vemos aí, logo no início, que começamos com um hino que Paulo canta em relação à vitória sobre a morte. Então, Paulo canta este hino: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos falar bastante hoje sobre a morte, ou seja, nós vamos falar bastante sobre a morte da morte. Mas, antes de falarmos sobre a morte, nós vamos começar falando sobre vida. E nós vamos ver, então, a origem da vida. Nós vamos ver a origem, da vida humana. Então, para isso, nós vamos lá no livro de Gênesis e nós vamos ver lá a criação do homem, como Deus criou o homem. E isso nós vemos em Gênesis, no capítulo 2, versos 7 e 8. E nos diz assim, então: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então aí você vê no capítulo 2 a origem da vida humana. Essa origem da vida humana, ela também está relatada no capítulo 1 de Gênesis. Mas eu achei por bem botar aqui o capítulo 2, já que ele começa já com a formação do homem. Então, aí está a origem da vida humana, e também, neste mesmo capítulo 2, nós vamos ver aí a origem da morte. Como surge a morte? Veja lá, esse homem que Deus tinha criado, então, diz-nos lá, ora o Senhor Deus, no capítulo 2, versos 7 e 8, que eu estou dizendo, né? Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do oeste, e ali colocou o homem. Então Deus colocou o homem lá no jardim do Éden. Bom, aí veja só a origem da morte. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. E você já sabe que esta foi justamente a origem da morte, porque o homem não obedeceu
esse mandamento do Senhor. E veja então a consequência, o que nós temos então, o que acontece? Prosseguindo em Gênesis ainda, no capítulo 3, nos versos 19 e 22, veja lá qual é o preço que o homem vai pagar por ter desobedecido ao Senhor. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então está aí a consequência do pecado. O homem vai voltar ao pó, o homem vai morrer. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. O que aconteceu? O Senhor Deus o expulsou do jardim, o Senhor Deus mandou para longe do fruto da árvore da vida, porque caso ele comesse do fruto da árvore da vida, ele viveria para sempre. Mas o homem havia desobedecido ao Senhor, consequentemente, ele vai pagar um preço muito alto, e esse preço, então, é a sua morte. Então, nós vemos em Gênesis a origem da vida, mas nós vemos também a origem da morte lá no Gênesis. O que acontece? Por intermédio do pecado de Adão, agora toda a humanidade tornou-se pecadora. Por quê? Porque Adão pecou e, consequentemente, todos nós somos pecadores. E é isto, já que nós estamos estudando a teologia paulina, que nós vamos ver no capítulo 5 de Romanos, o que Paulo nos diz lá nos versos 12, 17 e 18. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Veja então a consequência do pecado de Adão, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens. Todos os homens então tornaram-se pecadores, porque lá no Jardim do Éden, Adão não obedeceu ao Senhor e, consequentemente, todo ser humano tornou-se pecador, ficando afastado da presença de Deus. E ele vai pagar um preço que tem, e esse preço qual é? Diz lá Romanos, capítulo 6, verso 23, o apóstolo Paulo, diz que, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o salário que o homem vai pagar por ter pecado é justamente a morte. Esta é a consequência que o homem vai sofrer. Então, em função da queda do homem, a morte passou a ser o maior inimigo de toda a humanidade. Todo ser humano teme a morte e a tem como inimiga, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. É que o apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 3, verso 23, quando ele mostra lá o plano da salvação, como ele vem descrevendo a revelação de Deus e como ele vai mostrar que todos são pecadores porque se afastaram de Deus e ficaram destituídos da glória de Deus. Então, o que acontece? Sendo a morte o maior inimigo da humanidade, o homem vai ter um medo tremendo dela. O medo da morte, então, passou a assustar a todos nós somos assustados pela morte. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 2, versos 14 e 15, ele diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida
estiveram escravizados pelo medo da morte. O medo da morte. O homem ficou assustado, o homem é assustado quando vai falar um assunto referente à morte. Por quê? Porque o maior inimigo do homem é a morte e, consequentemente, ele tem medo dela. Então, Jesus, quando fala lá em Mateus, no capítulo 4, verso 16, diz lá o seguinte: o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. O homem estava vivendo então nas trevas, com medo da morte, mas aí vai raiar a luz, que é o Senhor Jesus, e por meio do Senhor Jesus é que nós vamos cantar a morte da morte. É o que nós estamos vendo nessa lição de hoje. Então, o medo, então, atingiu a todos os homens. O medo da morte atingiu a todos os homens. E como vencer, então, este medo? Este medo só é possível ser vencido porque Deus nos deu a provisão para isso. Deus, por meio do seu amor, nos deu o que ele tinha de maior, de mais sublime, que foi o seu Filho Jesus Cristo, o seu Filho unigênito. Então, o próprio Senhor Jesus vai dizer lá, está registrado em João, no capítulo 3, versos 16 e 17, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então é por meio dele, o Senhor Jesus Cristo, é que nós vamos vencer o medo da morte. É por meio do Senhor Jesus Cristo que nós vamos ficar livres deste medo que é a morte. E Paulo, então, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 1, verso 10, ele vai dizer o seguinte: sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte. O Senhor Jesus derrotou a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. A imortalidade por meio do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho são boas novas, são boas notícias. Então, por meio do Senhor Jesus Cristo, que veio nos trazer a mensagem salvadora do Evangelho, ele tornou a morte ineficaz, ele tornou a morte inoperante, e ele trouxe, então, imortalidade por meio do Evangelho. Então, é por meio do Senhor Jesus Cristo que nós vamos, então, perder esse medo da morte, porque todos aqueles que receberam o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas têm a certeza da imortalidade por meio do Evangelho que nos foi pregado. Aí, lá em Hebreus, então, no capítulo 2, verso 15, o seu autor diz lá: e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Então, é isso que o Senhor Jesus Cristo veio fazer. Ele veio nos libertar do poder da morte, ele veio nos libertar do medo da morte, ele veio nos libertar da escravidão da morte. Então, por meio do Senhor Jesus Cristo, é declarada então a morte da morte. Consequentemente, vai ser declarada a vitória sobre a morte espiritual, porque o homem, quando perdeu a comunhão com Deus, ele sofreu a morte espiritual. E quem vai nos dar, quem vai resgatar a nossa vida espiritual, quem vai nos levar de volta à comunhão com o Pai, com Deus, é o Senhor Jesus Cristo. E Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, lá nos versos 9 e 10, ele vai dizer: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porque, veja só, quando se tem um encontro com Jesus, a pessoa se torna templo do Espírito Santo. E é o selo do Espírito Santo que garante esse pertencimento a Cristo. E é justamente o selo do Espírito Santo que garante essa certeza da vitória sobre a morte espiritual. Mas prosseguindo, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado,
mas o espírito está vivo por causa da justiça. Então já vimos aí a vitória sobre a morte espiritual. Ainda, Efésios, Paulo vai dizer lá no capítulo 2, versos 5 e 6. Deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Paulo, lá na carta aos Efésios, ele diz que nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E entre essa sorte de bênçãos, a maior delas é a vitória sobre a morte espiritual e também a vitória sobre a morte física, que nós veremos mais à frente. Então, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Bom, nós obtivemos então a morte sobre a vida espiritual e em Cristo também, que realizou a morte da morte, nós obtivemos também a vitória sobre a morte física. É isso que nós alcançamos no Senhor Jesus Cristo. A vida em Cristo, além de ser vitória sobre a morte espiritual, é vitória sobre a morte física. Estamos livres da morte como castigo, como destruição. É isso que o Senhor Jesus veio. O Senhor Jesus levou sobre si o nosso castigo, para que ele pudesse nos libertar das mortes espiritual e física. Aí, Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, verso 2 e 23, ele diz lá: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. A certeza da vitória sobre a morte física, isso gerava em Paulo uma alegria muito grande, porque ele sabia que partir deste mundo era estar com Cristo para sempre. E ele dizia então que isso é muito melhor, porque ele dizia que o morrer é lucro, estar com Cristo é lucro. Então, Paulo fala isto porque ele já era possuidor da vitória sobre a morte espiritual e da vitória sobre a morte física, como nós também o somos hoje. Então, veja só o que nós vamos encontrar o Senhor Jesus falando lá no Evangelho de João, no capítulo 11, versos 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Aquele que crê em mim, ainda que passe pela morte física, viverá, porque em Cristo nós temos a vitória sobre a morte física. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? É a pergunta que o Senhor Jesus faz. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 19, o Senhor Jesus diz lá: dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Você está lembrado que domingo passado nós falamos bastante sobre a ressurreição de Cristo. E que em função da ressurreição de Cristo, assim como ele ressuscitou, nós que estamos em Cristo, que somos vitoriosos, viveremos também, porque ele vive e nós também viveremos eternamente. Então, a morte física para o cristão, tá, é apenas um meio para partirmos desta vida e estarmos para sempre com o Senhor. Porque Paulo diz, olha, é muito melhor estar com o Senhor. E Paulo diz, olha, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, eu morrendo, por meio da morte, eu vou passar para uma outra vida e estarei para sempre com o Senhor. Ele diz lá, na 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 8, temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. E como que nós podemos estar ausentes do corpo? É passando por este meio que é a morte física. Passando pela morte física para que possamos estar com o Senhor, porque em Cristo, este passar dessa morte física e estar com o Senhor é justamente a nossa vitória sobre a morte
física, é estar com Cristo para sempre. Então, a ressurreição é a certeza que o cristão tem da morte, porque ele, passando desta vida, passando deste mundo, ele estará para sempre com o Senhor, porque Paulo dizia: temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Ele vai também dizer em Romanos, no capítulo 8, verso 11, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então, a ressurreição de Cristo é justamente essa grande certeza que nós temos da morte, porque se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, esta é a certeza que nós temos. Nós somos templos do Espírito Santo e viveremos para sempre com o Senhor. E Paulo, continuando, na 1 Coríntios, no capítulo 15, que nós vamos observar que nós vamos falar bastante hoje do capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. No verso 52, Paulo diz lá: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quando ele fala em nós seremos transformados, aqueles que estiverem vivos por ocasião da segunda volta de Cristo. Então, é por meio da morte física que nós vamos então passar para a outra vida e estaremos para sempre com o Senhor. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, como nós podemos ver, a morte é o último inimigo a ser destruído. O que nós podemos ver é que a morte morrerá eternamente. Eu botei aí entre aspas, porque a morte morrerá eternamente, embora esteja entre aspas, é exatamente isto que vai acontecer. Nós ficaremos livres totalmente do poder da morte. E uma outra coisa, o último inimigo a ser destruído é justamente a morte, e é isso que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 26. Na ressurreição, então, nós cantaremos o hino da vitória sobre a morte, mas nós cantaremos com um corpo glorificado. Veja o que o Senhor Jesus nos diz lá em Lucas, no capítulo 20, verso 35 e 36. Mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casarão, nem serão dados em casamento, e não podem mais morrer, porque o último inimigo será destruído, pois são como anjos. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Então nós ressurgiremos e estaremos para sempre com o Senhor, com um corpo glorificado. É justamente a ressurreição de Cristo que é garantir que nós teremos esse corpo glorificado. Nós seremos semelhantes, nós teremos um corpo semelhante ao corpo do Senhor. E Paulo, de novo, nós estamos no capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo diz lá nos versos 42 e 43. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível. Paulo quer dizer, o corpo que é semeado é corrupto, mas ele vai ressuscitar imperecível, ele vai ressuscitar incorruptível. O corpo é semeado em desonra, mas ele ressuscita em glória. Nós vamos ressuscitar com o corpo glorificado. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder, ressuscita no poder do Espírito, porque Paulo diz que o Senhor que ressuscitou, o nosso Salvador, ele nos ressuscitará. Então nós ressuscitaremos em poder e com um corpo glorificado. Então a maior inimiga da humanidade, ela terá o seu fim, ela será totalmente derrotada e lançada no lago de fogo. É o que nós vemos em Apocalipse, no capítulo 20, verso 14. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é
a segunda morte. O que nós vemos? Você deve estar lembrado agora que nós iniciamos a nossa lição, lá logo no início, nós falamos sobre a origem da vida e falamos sobre a origem da morte. Então nós vimos como a morte, como foi criada a vida, e nós vimos como a morte surgiu. Como a morte surgiu, ela surge lá no livro do Gênesis, mas nós vamos ver também que a morte tem a sua saída. A morte tem a sua entrada no primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, onde nós lemos já no capítulo 2, no verso 17, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Então, a entrada da morte se dá no livro do Gênesis, quando o homem desobedeceu ao Senhor e pecou. E ainda, a morte teve a sua entrada no Gênesis, mas que é o primeiro livro da Bíblia, e vai ter a sua saída definitiva no último livro da Bíblia, que é o Apocalipse. Veja então lá em Apocalipse, capítulo 21, verso 4, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então, no Gênesis, a entrada, no Apocalipse, a saída. O que nós vamos ver então? A morte entra lá em Gênesis e ela vai sair em Apocalipse. Então, ao longo de toda a Bíblia, entre Gênesis e Apocalipse, nós vamos ver o desenvolvimento do plano da salvação. Nós vamos ver que Deus chama Abraão, que Deus forma um povo, que desse povo vai surgir o Salvador, o Messias vai nascer, o Messias vai à cruz, o Messias vai morrer, o Messias vai ressuscitar, o Messias irá para a glória e o Messias voltará. Então, então, ao longo de toda a Bíblia, entre Gênesis e Apocalipse, nós vamos ver todo esse desenvolvimento do plano da salvação, do amor de Deus que vai nos ser revelado em Jesus Cristo. Então, o que nós temos? Veja, então, o que nós temos em Apocalipse, no capítulo 22, versos 3, 5 e 14. Já não haverá maldição nenhuma, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Veja, de Gênesis a Apocalipse, todo o desenvolvimento do plano da salvação. E aí nós vamos ver que lá em Apocalipse, a morte vai sair definitivamente do nosso caminho. Então, o que nós temos? Nós temos então Gênesis começando com a morte e Apocalipse encerrando com a morte, e ao longo de todo esse espaço que há entre Gênesis e Apocalipse, nós vemos então o desenvolvimento do plano da salvação. É por isso que Paulo vai dizer lá então, em 1 Coríntios, voltando de novo ao capítulo 15, no verso 54, quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Olha o que Paulo diz. Então se cumprirá a palavra que está escrita. Significa dizer que já havia a promessa de que a morte seria destruída. Paulo, então, quando diz aí, então se cumprirá a palavra que está escrita, Paulo está se referindo a algo que estava escrito lá no Velho Testamento, porque lá no Velho Testamento, como eu falei, entre Gênesis e Apocalipse, se dá o desenvolvimento do plano da salvação. Então Paulo vai buscar algo que está escrito lá no Velho Testamento, porque diz: então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória. E onde que nós vamos encontrar esta palavra que Paulo diz que já estava escrita, que a morte seria destruída pela vitória? Veja lá, Isaías capítulo 25, verso 8. Olha o que nós encontramos lá, Isaías falando: destruirá a morte para sempre.
Por isso que Paulo diz, então se cumprirá a palavra que está escrita. Está escrita onde? Em Isaías capítulo 25, verso 8. Destruirá a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor que disse, foi o Senhor quem disse. Então é por isso que Paulo diz, quando porém o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída. Onde está esse registro, esta palavra escrita? Em Isaías capítulo 25, verso 8. Mas quem foi que disse? Isaías diz, foi o Senhor quem disse que a morte seria destruída para sempre. Então veja que entre Gênesis e Apocalipse vai se desenvolvendo o plano da salvação, vai se desenvolvendo a nossa vitória em Cristo, porque tudo já estava escrito e se realizou e se cumpriu no Senhor Jesus Cristo. Então o que nós vamos ver? Nós vimos que em Gênesis há a entrada da morte, em capítulo 2, verso 7, Apocalipse, capítulo 21, verso 4, há a saída da morte, mas então o que nós temos em Gênesis? Em Gênesis nós temos o prelúdio da morte, em Apocalipse nós temos o poslúdio da morte, mas nós vamos encontrar também um interlúdio, que é justamente o que está em Isaías, capítulo 25, verso 8, que diz, destruirá a morte para sempre, o soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse. E Paulo está falando justamente o que o Senhor disse, e Paulo está falando justamente aquilo que já estava escrito. Então, continuando no capítulo 15 de 1 Coríntios, lá no verso 55, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Então, Paulo, aí nós vamos ver que Paulo está também se referindo a algo lá do Velho Testamento. Olha aqui que nós vamos encontrar. Paulo, eu botei que Paulo parece se referir, mas nós podemos ver que na realidade ele está se referindo justamente a isso. Paulo está se referindo a Oséias, do capítulo 13, verso 14. Olha o que Oséias fala lá. Eu os redimirei do poder da sepultura. Eu os resgatarei da morte. Aí Oséias pergunta, onde estão, ó morte, as suas pragas? Paulo pergunta, onde está, ó morte, o seu aguilhão? E Oséias prossegue, onde está, ó sepultura, a sua destruição? Não terei compaixão alguma. O que nós vemos aí é que Paulo e Oséias, eu botei parece zombar da morte, mas na realidade eles estão zombando da morte. O que Paulo e Oséias fazem aí, o que nós podemos ver, é um coro com relação à vitória do Senhor Jesus Cristo sobre a morte e a consequente nossa vitória sobre a morte. O que Paulo e Oséias estão falando aí é da morte da morte. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Aí, Oséias, eu os redimirei do poder da sepultura, eu os resgatarei da morte. Onde está a morte, as suas pragas? Onde está a sepultura, a sua destruição? Não terei compaixão alguma. Os dois zombam da morte. É por isso que Paulo, lá no capítulo 15, do verso 52 a 58, Paulo então vai falar bastante sobre esta vitória, e é com este texto que está aí que nós vamos encerrar a nossa aula de hoje. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita.
A morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos dá a vitória e essa vitória ele veio prometendo ao longo de toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo, considerando tudo isso que ele falou, que a morte não tem mais poder sobre nós, a certeza que nós temos de que a trombeta vai soar e de que nós ressuscitaremos incorruptíveis e estaremos para sempre com o Senhor, Paulo agora vai nos exortar o seguinte: olha, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes na promessa que vocês têm, nessa certeza que nós temos, e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no trabalho, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Meu irmão, olha que certeza maravilhosa que nós temos no Senhor Jesus Cristo, porque Ele venceu, e porque Ele venceu, nós também somos vencedores. Nós podemos declarar a nossa vitória sobre a morte, nós podemos declarar a morte da morte, porque ela não tem mais poder, porque Jesus vive e vive eternamente, e nós viveremos eternamente com Ele. Então, meu irmão, hoje nós estamos encerrando, então, essa série de estudos que nós fizemos sobre a teologia paulina. No domingo que vem, nós estaremos de volta aqui, mas já com uma outra revista. A revista que nós vamos estudar nesse terceiro trimestre é a revista Esperança em Tempo de Quarentena. Nós vamos ver como o agir da igreja, o atuar da igreja nesse momento de pandemia, nesses momentos de confinamento social, e nós vamos perceber que a igreja não está parada, nós vamos perceber que nós não deixamos de manter a nossa comunhão, nós estamos unidos, nós estamos em comunhão, e a igreja do Senhor segue caminhando porque ela é vitoriosa, e não é uma pandemia, não é uma quarentena que vai mantê-la reclusa, porque em Cristo nós somos libertos. Então, esta é a revista que nós estudaremos, como já disse, no terceiro trimestre, e essa revista está disponível para você. Você pode ir lá no site da Convenção Batista Fluminense, e lá vai aparecer a revista Palavra e Vida. Clica nela e você vai achar a revista Esperança em Tempo de Quarentena. Se quiser ser mais preciso, o endereço está aí, olha, https://Batista Fluminense tudo junto, .org.br/mídias/ revista palavra e vida barra de novo. Então você pode clicar lá e você terá acesso à revista, você poderá já adiantar o nosso estudo para domingo que vem, e então estaremos domingo que vem com uma nova série de estudos. Meu irmão e minha irmã, foi um prazer estar com vocês durante esse segundo trimestre todo, né? E domingo que vem começaremos um novo trimestre. Mas enquanto não chega o próximo domingo, desejo a vocês todos uma semana muito abençoada, de muita paz, de muita alegria, e que a presença do Senhor seja sentida de uma maneira muito especial. Então, domingo que vem nós estaremos aqui. Fiquem todos na paz do Senhor, que o Senhor os abençoe a todos, e um grande abraço, e até a nossa próxima EBD, que é no domingo que vem, que todos nós estaremos juntos aqui. Que Deus nos abençoe, meu irmão. Fique na paz.